Estão todos me ouvindo claramente? Ok, Thiago, Cristiano, ok, ótimo. Bom, tô vendo que a maioria aí tá me ouvindo tranquilamente. Bom, primeiro, bom dia a todos, tá? Meu nome é Eric, eu sou um dos responsáveis aqui pela área de marketing da Axion. E antes da gente começar esse webinar, eu vou passar algumas instruções, tá? Vocês baixaram aí o GoToMeeting, tá? Eu vou pedir para que todos vocês cliquem na ferramenta onde está escrito GoToMeeting, lá no topo da ferramenta, e cliquem em Edit Your Name and Email. Tá? Coloquem o nome de vocês e o e-mail corretamente, porque é a partir dessas informações que eu vou encaminhar tanto a apresentação quanto o vídeo dela que está sendo gravado. Tá? Então, por favor, não deixem de preencher corretamente essas informações. Com relação a perguntas, eu vou pedir para que todos vocês mantenham as perguntas no chat, que ao final o Diogo vai respondê-las, tá? Até para que não haja paradas durante a apresentação. Então mantenham todas as perguntas ali no chat. O Thiago está perguntando, repita por favor onde editar nome e e-mail. Thiago, você baixou a ferramenta o GoToMeeting? Lá no topo superior da ferramenta, topo esquerdo superior, você tem lá GoToMeeting. Clique exatamente onde está escrito GoToMeeting e clique em Edit Your Name and Email. Viu aí? Ah, perfeito. Ótimo. Bom, voltando então, com relação a perguntas, por favor, deixem as perguntas aí no chat, tá ok? Bom, com relação à apresentação de hoje, o Diogo Vieira, que é um sistema engineer aí da, das Axel responsável pelos produtos, gerente de produtos também, ele vai falar um pouco a respeito do Nebula, que é uma controladora tanto para switches quanto para a linha de access points das Ixel, tá? Então, a ideia é que seja bem focado nessa linha de produtos. Bom, sem mais delongas, né, Diogo, pode iniciar e fique tranquilo. Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Diogo, eu sou gerente de produtos e de engenharia da Zyxel no Brasil. A ideia é falar um pouquinho mais da nossa solução que foi lançada recentemente, no ano passado, em setembro do ano passado, chamada Nebula. É a nossa solução de controle em cloud. Então a gente está vendo algumas vertentes no mercado e alguns players apostando bastante nesse tipo de solução. E a Zyxel não ficou para trás. A Zyxel lançou recentemente essa solução com um portfólio bem completo de produtos e está posicionando a gente muito bem no mercado. Então a gente tem uma solução muito robusta, completa, com custo-benefício muito bom, focado para o mercado de networking. Tenho certeza que a maioria de vocês aqui vai conseguir se identificar com essa plataforma, tá? Falando um pouquinho de Zyxel, não sei se todo mundo aqui já conhece a Zyxel, se todo mundo já teve a oportunidade de conversar com a gente, de ver uma apresentação. A Zyxel é uma empresa focada em soluções de networking com mais de 25 anos de experiência. A gente atende mais de 150 mercados globais. A gente tem mais de 700 mil pequenas e médias empresas que já trabalham com nossas soluções, mais de 1.500 funcionários ao redor do mundo e mais de 100 milhões de dispositivos enviados para usuários finais. Então, a Zexo nasceu no mundo de provedor de serviço e operadoras de internet. Então, a Zexo existe desde o início da era da banda larga aí, no mundo inteiro. E a Zyxel vem fazendo negócios no Brasil desde os primórdios da banda larga, em parceria com a Telefônica, principalmente. Então, a Zyxel foi um dos primeiros fornecedores de modem ADSL para telefone. E a Zyxel está investindo muito no portfólio de networking corporativo, que é isso que eu vou apresentar um pouco mais para vocês, com um pouco mais de detalhes. Tá? No Brasil, a Zyxel está há mais de 3 anos, então a gente tem uma subsidiária local, a gente faz negócios localmente, todo o nosso suporte técnico é local, a gente vende já no Brasil para os distribuidores, então isso nos dá uma flexibilidade muito maior na hora de atender projetos,
na hora de fazer um pós-vendas e também na hora de fazer um pré-vendas, na hora de suportar no desenho de um projeto. Então, a gente tem uma subsidiária local e é por essa subsidiária que a gente atende apenas o mercado brasileiro. Tá? Bom, em termos de números, a Zyxel é o primeiro lugar em appliances de segurança de até $500. Então, a gente aposta muito nesse mercado de entrada de appliances de segurança. A gente tinha uma caixa chamada SG40, que era a nossa caixa de entrada. A gente, inclusive, lançou uma caixa um pouco mais barata, justamente para aquelas empresas que têm poucos funcionários e precisam de um appliance de segurança. Então, a gente aposta muito nesse mercado. Nós somos o quarto lugar de ranking de vendas de CPE VDSL no mundo. Então, aqui mostra exatamente a nossa força no mercado de operadoras. E nós somos o quinto lugar em dispositivos de agregação de acesso XDSL, ou ADSL ou VDSL. Então, mostra a nossa posição de liderança no mercado. Tá? Falando um pouquinho mais de portfólios comerciais, não sei se todo mundo conhece os portfólios comerciais da Zyxel, mas basicamente a gente consegue atender demandas empresariais de networking fim a fim. Então a gente começa com appliances de segurança, são firewalls com funcionalidades de UTM, anti-spam, antivírus, filtro de conteúdo, controle de aplicação. Esses dispositivos geralmente são a porta de entrada de um link de internet numa rede corporativa. A gente passa por switches de LAN, então a gente tem um portfólio completo de switches de LAN com com sabores diferentes de switches, densidades de portas diferentes e uma linha completa de switches PoE. A gente tem também um portfólio bem completo de rede sem fio, tanto partindo de soluções standalone até soluções controláveis, com controladoras que escalam até 1000 APs controláveis numa única controladora. E com APs de diversos modelos, tanto APs com um excelente custo-benefício, até APs que possuem uma densidade, uma capacidade de agregação de usuários muito maior. Gateways, principalmente gateways para controle e acesso de rede guest, Captive Portal, autenticação com Facebook, por exemplo, a gente consegue fazer isso. E sistemas de gerenciamento de rede. Então, a gente tem uma solução de gerenciamento de rede que coleta todas as informações dos dispositivos Zyxel instalados num cliente, por exemplo. Então, a gente consegue atender fim a fim uma rede corporativa de um cliente aí, de pequeno e médio porte. Tá? Bom, então, falando um pouquinho mais da solução Nebula em si. O que é a solução Nebula em linhas gerais? Tá? A gente traz todas aquelas soluções que eu acabei de citar, que possuem uma forma de gerenciamento tradicional. O que é isso? O técnico, na hora de fazer a instalação, abrir uma caixa, ele tem que conectar na caixa, ele tem que conectar no hardware, fazer a configuração de IP, fazer deployment inicial, instalar isso no rack, e depois ir configurando um a um. Então, se um técnico tem 100 switches para instalar, ele vai demorar um mês, por exemplo, para fazer essa instalação toda. A gente traz toda essa forma de configuração e gerenciamento para a nuvem. Então, a ideia é ter as 3 linhas de produtos, tanto segurança, quanto access points, quanto switches, de forma que elas possam ser gerenciadas e monitoradas em nuvem. Tá? Então, o Nebula é nosso sistema de gerenciamento em nuvem. Eu vou falar um pouco mais sobre a solução e quais os componentes, cada componente da solução nos slides seguintes. Então, quais os principais desafios de projetar e gerenciar uma rede corporativa hoje? Então, se você tem uma operação multisite, é muito difícil você gerenciar essa rede multisite. Então, se você precisa fazer um acesso remoto em um equipamento, por exemplo, ou você precisa ter um engenheiro local, ou você precisa setar um túnel VPN, então tornando esse gerenciamento um pouco mais difícil.
Além disso, você precisa de pessoal de TI com conhecimento técnico suficiente em cada site. Então, se tem uma matriz com várias filiais, às vezes você pode ter problemas nessas filiais, porque essas filiais não têm pessoas técnicas com conhecimento suficiente. Tá? Sistemas de gerenciamento não unificados, isso é um outro problema. Então, para gerenciar um firewall, você usa um sistema, para gerenciar um switch, você usa outro sistema, e para gerenciar um access point, você usa um sistema completamente diferente. Então, isso torna a sua operação muito mais robusta, você precisa de técnicos conhecendo todas as soluções distintas. O tempo e custo de visita é demorado, então a partir do momento que você tem uma falha, você precisa deslocar um técnico até um site, isso vai levar tempo, e tempo é dinheiro. Você tem complexidade muito grande e demora na hora da instalação e também na hora de um troubleshooting. Tá? Além disso, você tem uma falta de solução fim a fim. Então, com isso, o gerenciamento e o sistema de rede na nuvem traz algumas vantagens e consegue resolver alguns problemas, esses problemas que eu apresentei anteriormente. Então, eu tenho uma rápida implantação, eu não preciso de nenhum especialista on-site para fazer uma instalação, esses produtos são plug and play. Eu tenho uma administração centralizada e fácil. Eu vou rodar uma demo para vocês e mostrar como é que eu faço a administração de múltiplos sites simultaneamente. Eu tenho a redução de capex de hardware e atualizações de software e opex de manutenção. O que é isso? Eu não preciso comprar, por exemplo, uma controladora muito grande para controlar uma quantidade de access points específicos. Eu posso ir pagando a partir, pay as you grow, né? Eu vou pagando a partir do crescimento. Exatamente isso que fala o outro ícone. Eu tenho dimensionamento e redundância integrado, então nossos servidores são hospedados na Amazon, e ele tem 99,99% de uptime, então eu tenho a certeza que esse servidor não vai cair. E eu tenho gerenciamento a qualquer hora, a qualquer lugar, eu não preciso fazer manobras como subir túneis VPN, por exemplo, para fazer uma administração de um site específico. Eu consigo ter uma administração fácil de qualquer lugar e a qualquer hora. Tá? Bom, eu vou dar uma visão geral da solução, então mostrar cada componente da solução Nebula. Eu acho que é interessante aí ter um overview geral da solução e depois eu vou rodar, a ideia é rodar uma demo, mostrar como é que funciona. Tá? Bom, quais são os componentes da solução? Primeiro, Nebula Control Center. Essa é a minha plataforma de gerenciamento de todos os meus dispositivos. O Nebula Control Center é gratuito, pois a licença para ativação dos dispositivos vem embarcado nos dispositivos, então todo dispositivo vem com uma licença de 1 ano para utilização no Nebula Control Center. Então, se você quiser, por exemplo, iniciar uma nova conta no Nebula Control Center hoje, é possível, só tem que adicionar dispositivos lá dentro depois. O segundo componente da solução é o NAP, é o Nebula Access Point. Então, é um Access Point gerenciado em cloud. Segundo componente, NSW, Nebula Switches. Quarto componente, NSG, Nebula Security Gateway. Então, são os nossos firewalls com um TM, gerenciado em cloud. E também o Nebula Mobile. O Nebula Mobile, eu vou falar um pouco mais sobre ele. Ele auxilia na instalação e no deployment inicial da nossa solução. Então, ele vai nos auxiliar a fazer o deployment inicial. A pessoa que está em campo consegue usar esse aplicativo móvel para fazer o deployment inicial da solução. Tá? Bom, quais são os destaques do Nebula Control Center? Tá? O controle é dimensionável. Como está hospedado na Amazon, eu não tenho gargalos. Eu posso subir quantos dispositivos eu quiser. Então, ao contrário da controladora física, que eu tenho uma limitação de 1000 APs que ela consegue controlar,
Com o Nebula Control Center eu não tenho restrição, eu posso colocar infinitos APs lá dentro. Administração com base em funções. Então, isso funciona muito bem para o integrador de serviços. O integrador consegue ter uma visão multi-tenant, que a gente chama, e incluir níveis de administração diferentes de acordo com os clientes. Então, para o cliente específico A, ele consegue dar um perfil de admin para a sua rede. Para o cliente específico B, que não tem ninguém especializado no seu time, o integrador consegue dar um nível só de view only, por exemplo. Então, aqui ele consegue ter uma granularidade de gerenciamento muito boa. Ele faz desenvolvimento automático de topologias. A partir do momento que eu liguei todos os dispositivos e eles estão conectados e eles já subiram no Nebula Control Center, ele faz o deployment automático de topologia. Então, eu sei que o access point está ligado num switch, um switch está ligado num firewall, por exemplo. Tem um monitoramento em tempo real, tem configuração inteligente de redes locais, então faço uma configuração inteligente de VPN, por exemplo, ou até mesmo ele tem bloqueios contra erro de configuração. Se eu quero fazer alguma alteração de IP, ele vai dar um alarme avisando que se eu alterar esse IP eu posso perder aquela configuração. Tá? Além disso, ele tem controle centralizado de firmware. Então, eu consigo agendar atualizações de firmware de forma centralizada. Imagina comigo, você tem 100 clientes, cada cliente tem mais 100 dispositivos. Imagina para fazer, como é que eu faço a atualização de firmware de todos esses dispositivos numa rede desse tamanho. Então, a partir do Nebula Control Center, eu consigo agendar todos esses upgrades de uma forma unificada, tá bom? Gerenciamento de mapas e plantas. Então, isso aqui é bem interessante. O Nebula Mobile, a partir do momento que eu estou fazendo a configuração, ele consegue identificar pelo GPS do celular aonde que esse equipamento está sendo instalado. Então, a partir do momento que eu instalo usando o Nebula Mobile, esse equipamento já vai subir num Google Maps da vida. Tá? Então, ele consegue subir essas configurações. Além disso, eu consigo fazer um upload de uma planta baixa, por exemplo, se é um escritório, se é uma planta muito grande, e selecionar exatamente o local que esse dispositivo está instalado. Proteção contra erros de configuração, que eu já falei, alertas de configuração, segurança. Então, a gente utiliza o protocolo netconf, que é criptografado, e só os dados de configuração vão para a nuvem. Então, todo o tráfego de dados ele é roteado localmente, então não tem nenhum perigo desse tráfego de dados ser roteado para fora, é só o tráfego de configuração. Proteção em caso de perda de conexão e Captive Portal personalizado. Então, a gente tem um Captive Portal built-in que pode ser utilizado num ambiente de rede guest, por exemplo. Bom, falando um pouquinho do Nebula Control Center, tá? Que é o primeiro componente da solução. A ideia é que ele tenha um provisionamento instantâneo. Então, a ideia é que todos os dispositivos sejam plug and play. A partir do momento que eu cadastrei o serial e o MAC address, ele vai ser reconhecido pelo Nebula Control Center e ele já vai fazer todo upgrade de firmware e também fazer toda a configuração e deployment inicial da solução. Tá? Gerenciamento integrado multi-site, então é muito fácil você mudar de um site para outro. Visibilidade unificada e centralizada, então tem uma view geral de toda a solução no Nebula Control Center. Nebula Mobile App. Eu tenho um painel de visualização bem rápido para os dispositivos Nebula, então consigo listar todos os dispositivos, por exemplo. Nesse slide, eu estou mostrando que eu tenho 36 APs online, 36 no total, sendo que 19% estou experimentando uma carga muito alta, por exemplo. Tenho 2 switches online, 2 total, sendo que 10% está experimentando uma carga muito alta.
Outra coisa que ele pode fazer é captura de foto para registrar a localização. Então, eu consigo tirar uma foto do dispositivo, onde é que ele está instalado, e agregar isso no meu Nebula Control Center. Tá? Além disso, ele possui um leitor de código de QR Code integrado para facilmente adicionar novos dispositivos. Então, esse leitor de QR Code, todo dispositivo Nebula vem com QR Code na traseira, que ele pode ser lido através do Nebula Mobile App. A partir do momento que eu leio, ele já cadastra automaticamente o serial e MAC address e já adiciona ao site que está sendo instalado. Então, essa é a ideia do Nebula Mobile App. Aqui é uma view do gerenciamento integrado multisite. Eu tenho uma organização. Essa organização, eu tenho alguns dispositivos e eu consigo dar visualizações diferenciadas para cada organização. É assim que funciona o gerenciamento multisite. Tá? Então, eu tenho uma organização 1, organização 2, e cada organização eu tenho diferentes dispositivos. Exibição instantânea dos mapas, por exemplo. Então, aqui eu tenho um mapa na Europa e tenho vários sites diferentes mostrados aqui no Google Maps. Então, clicando em cada site, eu consigo abrir e ver exatamente quais dispositivos tem instalados em cada site. Então, essa é uma visão geral de mapa e localização instantânea dos dispositivos. Tá? Além disso, eu tenho um status, tem uma abinha de status que eu vejo como está o status atual de serviço de cada site. Isso é um dashboard, onde eu faço administração multisite, eu tenho um reporte geral de cada dispositivo, eu consigo fazer uma pesquisa por um dispositivo específico, eu tenho um resumo de tráfego de aplicativos em tempo real. Então, aqui no cenário onde eu uso um gateway, eu consigo ter esse resumo de qual aplicação está passando por uma rede específica. Tá? Bom, a instalação é muito fácil. Então, como eu falei antes, toda a solução é plug and play. Então, é muito fácil fazer a instalação. Primeiro, eu conecto o dispositivo Nebula numa rede. Esse dispositivo vai ganhar um IP por DHCP, por exemplo, para ter acesso à internet. A partir do momento que ele tem acesso à internet, ele vai buscar meu Nebula Control Center. Eu faço login no Nebula Control Center e registro os dispositivos manualmente ou utilizando o aplicativo. A partir daí, ele é reconhecido, eu consigo reconhecer esse dispositivo que eu conectei e já está pronto para configurar, para monitorar, para atribuir algum site específico e tudo mais. Então, a solução é muito fácil, o deployment é muito fácil. Eu não preciso de ninguém especializado para fazer um deployment inicial em um site. Então, se eu tenho um cliente com mais de 20 sites diferentes, em 20 localidades diferentes, espalhadas pelo Brasil, eu consigo mandar via Sedex todos os dispositivos e a partir do momento, e ele só espeta na rede e eu faço a configuração centralizada do meu ponto principal com uma pessoa especializada. Então essa é a ideia, é ter um deployment muito fácil, um deployment inicial muito fácil, uma configuração muito fácil. Tá? Falando um pouquinho do portfólio de produtos Nebula. Bom, a gente passa pela linha de access points, a gente tem alguns modelos de switch e também tem um modelinho de gateway de segurança. A gente tem um roadmap para lançamento de outros modelos de maior capacidade também. Tá? Primeiro, falar um pouquinho dos pontos de acesso controlados em nuvem. Toda a configuração é fácil, eu faço isso de forma centralizada, eu faço monitoramento real, em tempo real de usuários e APs, eu consigo ver a utilização de tráfego em um dispositivo, eu consigo ver a quantidade de usuários simultâneos conectados em um dispositivo, eu tenho toda a configuração fácil de SSID,
VLAN e também Captive Portal. E tudo isso eu faço através do Nebula Control Center. Bom, falando um pouquinho dos modelos de Access Point. O primeiro é o NAP 102. O NAP 102 é um modelo AC 2x2, que suporta até 128 conexões simultâneas. Então, é nosso cara com melhor custo-benefício. Então, a gente recomendaria utilizar esse cara no ambiente corporativo, onde a demanda de tráfego é muito maior do que a demanda de conexões simultâneas. Então, é um cara para ambiente um pouco mais corporativo, ou um ambiente de hotéis, por exemplo. O segundo modelo é o NAP 203. O NAP 203 ele já é AC 3x3, então ele suporta uma densidade de dispositivos um pouco maior, de 256, e até 1.7 GB de throughput. E ele tem uma funcionalidade chamada dupla antena otimizada. O que é isso? Esse Access Point ele tem uma chave seletora, essa chavinha aqui de baixo, onde você consegue selecionar a instalação em parede ou teto. O que é isso? Um AP tradicional, quando é instalado numa parede, ele tem um sinal omnidirecional. Então, ele acaba não tendo uma cobertura ideal para um ambiente, para uma sala, por exemplo, e ele começa a causar interferência entre andares em um prédio. Com essa antena otimizada, eu consigo, quando eu seleciono o diagrama de radiação de modo parede, ele consegue fazer um feixe direcional desse diagrama de radiação. Então, a partir daí eu consigo cobrir toda a área de um andar e não ter interferência entre andares. Então, essa é a ideia da antena otimizada. O terceiro Access Point é o NAP 303. O NAP 303 também é 3x3, ele suporta 1.75 GB de throughput, ele tem 30 dBm de potência, ao contrário do 203 que tem 27. Ele também suporta 256 conexões simultâneas, mas ele tem uma feature chamada Smart Antenna, o que aumenta a performance desse equipamento. O Smart Antenna, basicamente, o Access Point faz um scan de rede pelo melhor diagrama de radiação para um cliente e interferências, evitando interferências. A partir daí, a partir desse scan de rede, ele seleciona esse melhor diagrama de interferência, diagrama de radiação para um cliente específico. Então ele consegue aumentar muito mais a performance. E ao mesmo tempo que ele evita interferências em canais simultâneos aí. E se esse cliente está andando através de um ambiente, ele vai fazendo esse scan de rede, esse ciclo de tempos em tempos. Então ele sempre vai ajustar para o melhor diagrama de radiação para um cliente específico. Então, eu aumento a cobertura e eu aumento também, aumento o throughput e aumento a quantidade de dispositivos simultâneos aí, que esse Access Point suporta. Falar um pouco dos switches em nuvem, tá? Então, são switches, os Nebula switches controlados em nuvem. Eu tenho um provisionamento eficiente da rede, eu tenho monitoramento em tempo real, eu consigo ver a utilização de portas, por exemplo, utilização de uplink, utilização de consumo de PoE, e tem um controle de portas e PoE de forma muito fácil. Eu consigo selecionar várias portas, por exemplo, e adicionar uma VLAN em várias portas de uma única vez. Então, todo o controle que eu faço dos switches pelo Nebula Control Center é muito fácil, é muito eficiente. A gente está lançando 2 modelos de switch, depois a gente tem um roadmap para lançamento de outros modelos aí durante o ano. O primeiro switch é o NSW100-28P. Esse switch ele tem 24 portas Giga PoE e 4 uplinks combo, ou RJ45 ou fibra de 1 GB. Então, as 24 portas PoE suportam até 375 watts de potência, tá bom? Então esse é o primeiro modelo de switch que a gente tem controlado
na nuvem. O segundo modelo de switch é o NSW 228P. Assim como o 100, a NSW 100, ele também tem 24 portas Giga PoE com 375 watts de potência, porém a diferença é que ele tem 4 uplinks de 10 GB. Então, além das 24 portas PoE de 1 GB, ele tem 4 uplinks SFP Plus de 10 GB. Essa é a principal diferença entre os dois hardwares. O terceiro modelo de equipamento de dispositivo é o gateway de segurança com gerenciamento na nuvem, tá? NSG. Então, a principal vantagem do NSG, conexões de VPN instantâneas. Eu consigo fazer um deployment de VPN bem fácil. Gerenciamento simplificado de políticas. E segurança eficaz de aplicativos. Eu consigo fazer filtros e aplicar regras para aplicativos específicos de uma maneira bem simplificada. O modelo que a gente está lançando, o modelo que a gente lançou recentemente é o NSG 100. Ele é um hardware fanless, ele não tem ventoinha, suporta até 1 GB de throughput, ele é dual one, então eu consigo utilizar duas operadoras e fazer load balance ou até somar o link dessas duas operadoras. Ele suporta até 180 MB de VPN, 40 VPN simultâneas e tem um TM de última geração. Então esse é o nosso gateway de segurança gerenciado em nuvem. Tá? Bom, eu quero rodar uma demonstração, mostrar como é que funciona. Isso é um site aberto, então qualquer um de vocês pode entrar nesse site e rodar a demonstração também. O site é demo.nebula.zyxel.com. Username nebula@zyxel.com e a senha é nebulademo com N e D maiúsculo, tá bom? Eu vou abrir aqui e já compartilho a tela com vocês. Bom, essa é a tela inicial do portal. Essa é uma página de demo, então, mas ela é bem semelhante à página de produção. Tá? Faço login na solução. nebula@zyxel.com e Nebula Demo, a senha. E a partir daí eu tenho todo o gerenciamento da minha solução. Nessa demonstração, a gente está fazendo o gerenciamento de um hotel, Hotel Cozy. E esse Hotel Cozy tem dois sites. Tem 3 sites, desculpa. Frankfurt, Nova York e Taipei. Aqui é o ambiente, a ideia do Nebula é que é uma ferramenta para um integrador. O integrador vai vender isso como serviço, tá? Pode vender isso como serviço, pode vender como hardware, enfim. Mas a ideia é que o integrador possa ter várias organizações diferentes. Então, ele pode ter vários clientes diferentes e pode ter vários sites diferentes para cada cliente. Então, essa é a principal ideia do multisite. Mostrando um pouquinho a solução, esse é um dashboard, eu tenho uma visão geral do site Frankfurt, onde eu tenho um AP online, um switch e nenhum gateway. Dashboard do site New York, onde eu tenho 2 APs configurados e apenas um online, e o dashboard do site Taipei. Já no site Taipei, eu tenho um AP online, eu tenho um switch online e eu também tenho um gateway online. Como eu tenho gateway, eu tenho um resumo de tráfego passando na solução nesse momento. E quais os top clients que estão utilizando esse link de internet. Tá? Isso aqui é uma visão geral do site. Em termos de organização, overview, eu consigo ver no Google Maps exatamente aonde esses caras estão instalados. Quais os sites eu tenho para essa organização específica, Hotel Cozy. Então, eu tenho o site de Nova York, o site de Frankfurt e o site de Taipei. E aqui um resumo geral.
O site de Taipei eu tenho 3 dispositivos, estão todos ok. O site de Nova York eu tenho 2 dispositivos, sendo que um está offline. Então eu tenho uma barrinha laranjada aqui para mostrar que tem algum problema. E o site de Frankfurt eu tenho 2 dispositivos e todos estão online. Essa é uma visão geral da organização. Tá? Então, trazendo isso para um cenário Brasil, eu poderia ter um cliente com site em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador. Isso tudo viria nesse mapa geral de overview. Clicando no site Taipei, eu vou para o dashboard do site Taipei. Bom, um outro recurso que eu falei para vocês é que ele monta a topologia sozinho. Então, a partir do momento que esses dispositivos já estão conectados, ele vai montar essa topologia. Então, aqui eu tenho um gateway conectado a um switch que está conectado depois num access point. Então, se eu tivesse vários access points conectados nesse mesmo switch, ele ia mostrar vários access points conectados aqui um ao outro. Beleza? A outra coisa que eu consigo ver é em relação ao mapa. Então, no site de Taipei, para o site de Taipei especificamente, eu consegui abrir um mapa e vejo exatamente onde é que esses dispositivos estão instalados aqui para esse site de Taipei. E um Summary Report. Então, o Summary Report, ele mostra os dispositivos que mais estão utilizando a banda, PoE ao longo do tempo e tudo mais. Tá? Falar um pouquinho, mostrei um pouquinho da organização, que seria um cliente específico. Mostrei um pouquinho, falei um pouquinho em relação ao site, que é um site de algum cliente específico, e falar um pouco em termos de dispositivos. Tá? Em relação aos access points, eu tenho um dashboard também, eu consigo listar, se tivesse mais de um access point aqui, ele ia listar todos os access points. Eu consigo abrir esses access points, ver aonde é que ele está instalado. Aqui, se eu tivesse uma foto da instalação, eu conseguiria ver a foto da instalação, e ele me dá um dashboard geral de configuração, status, utilização de tráfego, utilização de uso de clientes também, por exemplo, quantos clientes eu tive conectado nas últimas 24 horas ou até mesmo nos últimos 30 dias. Então, quantos clientes eu tive conectado durante todo esse período. Log, eu consigo ver todos os logs que estão acontecendo nesse Access Points. E também tem um Summary Report. Top SSID em uso, clientes presentes no dia, top clients e tudo mais. Então, isso é um dashboard dos Access Points. Em relação à configuração, eu consigo fazer uma configuração de SSID, por exemplo. Aqui eu tenho 2 SSIDs configurados. Um SSID é COS e Taipei, e o outro SSID é Employee. Faço configurações de autenticação, Captive Portal, seleciono a banda de operação e também a VLAN, caso eu configure alguma VLAN específica para um SSID. Além disso, eu consigo setar rate limit por client. Então, em um ambiente guest, por exemplo, eu consigo setar 1 mega de download e 1 mega de upload por client conectado nesse access point ou nesse SSID. Certo? Outra configuração que é interessante é o Captive Portal. Ele tem, como eu disse anteriormente, ele tem um Captive Portal interno. Eu consigo subir alguns temas, mudar o background, mudar algumas cores, mudar algumas páginas. Consigo utilizar um Captive Portal externo, então redirecionar ele para alguma URL. Consigo subir alguma logo, por exemplo, do cliente. E depois, a partir do momento que ele aceita, eu redireciono para alguma outra página. Tá? Então, esse é o perfil de configuração dos Access Points. Falando um pouco mais de switch, aqui eu listo todos os switches. Entrei no switch, ele me dá um dashboard, onde ele me mostra no mapa onde ele está instalado.
todas as características de configuração, status, qual IP ele recebeu, o status das portas. Então, eu sei que a porta 24 é de uplink, a porta 9 é PoE e a porta 2 está ligada em alguma coisa. Me dá um gráfico de utilização de uplink, então eu sei qual a quantidade de tráfego que está passando por esse switch, por exemplo. Então aqui, ele falou que ia demorar um pouquinho, né? Eu tentei pegar um relatório de tráfego dos últimos 6 meses, então ele vai mostrar qual foi a utilização de tráfego nesses últimos 6 meses. Consigo ver todos os logs que passam por esse switch, que esse switch está reportando. E também na parte de configuração, eu faço uma configuração de forma unificada aqui. Por exemplo, essas são todas as portas do switch que eu tenho. Eu consigo entrar em várias portas simultaneamente, editar e aplicar uma VLAN, por exemplo. Permitir uma VLAN específica para passar por todas essas portas. Então, o gerenciamento é tudo fácil, é simplificado. Lembrando, eu não preciso estar no site onde esse switch está instalado. Eu estou fazendo isso tudo via cloud, tudo remotamente. Então, aqui eu estou configurando um site que está em Taipei de forma remota. Então, isso é o mais interessante de tudo. Em relação ao gateway, eu também tenho um summary report. Eu vejo a utilização dos 2 links de WAN. Só o primeiro link de WAN que está em utilização. Eu vejo onde é que esse dispositivo está instalado. Vejo quantos clientes estão utilizando esses dispositivos. E vejo quais as aplicações que são mais utilizadas aqui também. Como esse site eu acho que não está em utilização, a aplicação mais utilizada é ICMP, que é o ping, né? Quantos clientes por dia, top clients, e qual o fabricante desses clientes por utilização. Então eu tenho 2 clientes Axis e um cliente Meraki aqui, deve ser algum teste que o pessoal deve estar fazendo lá em Taipei. Em relação à configuração, eu posso fazer toda a configuração de firewall, configuração de IP, política de segurança. Aqui é um resumo da política de segurança. Se eu quero adicionar uma política de segurança, eu seleciono o protocolo, origem, destino, porta, e consigo fazer essa configuração aqui. Application Patrol, consigo adicionar aplicações como, por exemplo, o Facebook. Eu quero bloquear o Facebook, eu consigo buscar a aplicação Facebook, por exemplo, em Social Networks. Social Networks, vou até Facebook e falo que quero bloquear o Facebook. Facebook Share, Like, Authentication. Action, Drop ou Reject. A partir daí, esse tráfego vai ser bloqueado. Configuração de NAT e tudo mais. Além disso, configuração de VPN, Captive Portal, Authentication Server, eu consigo fazer integrações com Radius, AD, LDAP, 802.1x e tudo mais. Então, tudo isso eu faço por aqui. Bom, pessoal, esse site de demo é aberto, vocês podem mexer o quanto quiserem aí. Fique à vontade, se tiver alguma dúvida, por favor, só me avisar, mandar um e-mail, que eu vou ter o prazer de respondê-los. Voltando para a apresentação, falar um pouquinho mais do licenciamento, tá? Como é que funciona a questão de licenciamento da plataforma? A licença do Nebula Control Center do primeiro ano já vem incluso no dispositivo. Então, a partir do momento que você compra um dispositivo, ele já vem com a licença de 1 ano incluído. O pessoal de produto pensou num sistema mais fácil de renovação de licenças. Então, a gente tem um encerramento simultâneo por organização. Então, vocês vão ver que fica mais fácil gerenciar. Então, se eu comprei um Access Point
num mês, e 3 meses depois eu comprei outro Access Point, eu não tenho que me preocupar na data de vencimento, em renovar um daqui a 6 meses, outro daqui a 9 meses, por exemplo. Porque eu consigo fazer uma soma de tudo isso e deixar todos eles com uma data de vencimento única. Tá? Esse crédito ele pode ser compartilhado entre dispositivos, justamente para a gente ter essa data de vencimento única. E é anual, mas é facilmente quantificada para um vencimento diário aí. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, por exemplo, eu comprei 10 APs em um T0, né? E esses 10 APs, no momento zero, eles possuem 12 meses para expirar a licença desses 10 APs. Porque todo AP já vem com uma licença de 1 ano. Então, tem 10 APs, esses 10 APs expiram em 1 ano. A partir de 6 meses, eu comprei mais 20 APs. Então, aqueles 10 APs que venceriam em 12 meses, agora aqueles 10 APs vão vencer em 6 meses. E aqueles novos 20 APs venceriam em 12 meses. Então, a partir daí eu teria 2 datas de vencimento diferentes. Isso vai ser um problema para o gerenciamento. Como é que você gerencia isso? Então, a partir daí, a plataforma consegue fazer uma soma da quantidade de dispositivos versus a quantidade de meses para expirar e fazer com que todos os 30 access points tenham uma data de vencimento simultânea. Então é exatamente isso que ele faz. Ele diminui um pouquinho a quantidade de meses para vencer dos 20 APs e aumenta a quantidade de meses para vencer dos 10 APs. Então, a partir daí, eu tenho um encerramento único de licença, simultâneo. Então, para os 30 APs, eu teria 10 meses de licença para vencer. Então, isso é um encerramento simultâneo de licenças. Tá? Isso é feito por uma mesma organização. Em relação ao gerenciamento das licenças, eu consigo ter uma view de gerenciamento das licenças e consigo ter uma calculadora para calcular quantos pontos eu preciso para uma renovação de X período de tempo. Então, ele faz esse cálculo. Se você quer saber quanto tempo uma licença específica vai vencer. Além disso, ele faz um cálculo automático dos pontos necessários para 1 ano. Então, se você tem 3 APs, um switch e um gateway, por exemplo, na view de licenças, você já vai ver esse cálculo automático para renovar por mais 1 ano, por exemplo. O botãozinho para registrar uma nova licença e a exibição do status, se está ativo ou não. E o que acontece quando uma licença expira? Esse é nosso principal diferencial em relação a outros fabricantes. Tá? A Cisco com a Merak, por exemplo, a partir do momento que uma licença expira, você não tem mais controle nenhum e o equipamento para de funcionar. O equipamento simplesmente morre. Então, você tem que, todo ano, é obrigado a comprar a licença. A Aerohive já tem um modelinho um pouquinho diferente. O equipamento não para de funcionar, mas você não pode fazer configuração nenhuma no dispositivo. A nossa licença, a gente costuma falar que tem um investimento protegido. O que é isso? Eu perco as funcionalidades de visualização e monitoramento, mas eu continuo tendo a funcionalidade de configuração. Então, por exemplo, venceu a minha licença, eu não quis renovar a licença, você vai perder a função de autenticação de nuvem e portal captivo, estatísticas, mapa, log de eventos, resumos, atualizações de firmwares e tudo mais. Porém, você ainda continua podendo configurar os dispositivos, configurar rádio, SSID, VLAN e tudo mais. Então, você fica com uma configuração básica dos dispositivos. Então, essa é a ideia. Então, completo é com a licença. A partir do momento que expirou a licença, você tem uma configuração básica dos dispositivos. Então, seu investimento está protegido. Não quero mais a licença. Configuração básica dos dispositivos. Bom, falando um pouquinho do programa de canais, provavelmente a gente vai lançar
uma ação de a gente vai fazer um lançamento dessa solução Nebula. A gente está tentando definir um modelo, mas eu posso assegurar que os canais que estiverem registrados no nosso programa vão ter acesso a essa promoção de forma mais rápida. Na Europa, por exemplo, eles conseguiram até fazer a doação de APs para algumas revendas específicas. A gente está tentando trazer esse mesmo modelo para cá. Então é muito importante estar registrado no nosso programa de canais. O site de parceiros é o www.zyxel.com.br/parceiros. Então eu sei que alguns de vocês têm acesso. Se não tiver acesso, vai entrar na página inicial, que é essa página azul, vai solicitar um cadastro e vai vir um e-mail para a gente solicitando a aprovação. E a gente faz a aprovação e a gente que autoriza a entrada no programa de canais. Então, a ideia desse programa de canais é ser nosso repositório de documentos. Então, aqui você encontra toda a documentação das artes, o termo de referência, por exemplo, o datasheet, comparativo de produtos, e também ser nossa ferramenta de comunicação para registro de oportunidades. Então, a partir do momento que uma oportunidade está registrada, a gente consegue dar um suporte mais adequado para o parceiro. Tá? Então, é muito importante que todos vocês virem parceiros Zyxel para conferir essas vantagens que a gente está dando. Bom, pessoal, a apresentação termina por aqui. Acho que foi até um pouquinho mais longa do que eu esperava. Eu vou escrever o meu e-mail, meus contatos. E vamos dar sequência às perguntas. Eric, você conseguiu ver alguma pergunta aí, cara, para a gente começar a tocar? Verifica se você consegue abrir a parte, você está como organizador também, verifica se você consegue visualizar o chat aí. Deve estar um pouco abaixo aí dos atendis. Não sei se você consegue. Colocando os meus contatos, estou com o chat aqui sim. Clica nele, ele deve expandir aí para você. Uhum. Conseguiu ver aí? Estou vendo, estou me organizando aqui. Legal, enquanto você vai se organizando, deixa eu só dar uma instrução para quem entrou depois. Pessoal, para que eu consiga encaminhar essa apresentação, tanto o PDF quanto o vídeo da apresentação, eu vou pedir para que todos vocês que fizeram o download aí do GoToMeeting e estão assistindo, cliquem lá em GoToMeeting, né? No topo esquerdo superior da ferramenta, escrito GoToMeeting, tá? E editem o seu nome e e-mail, é logo a primeira opção, tá? Edit your name and email. Preencham corretamente o nome de vocês e o e-mail para que eu possa, ao final dessa apresentação, eu possa exportar um relatório das pessoas que assistiram e para que eu possa também encaminhar todo esse material, ok? Então, por favor, não deixe de preencher corretamente essa sessão. Obrigado. Bom, vamos lá. Respondendo as perguntas. Primeiro do André Viana. Qual a diferença de Captive Portal e Hotspot? Na verdade, Hotspot, o conceito é você estar oferecendo uma rede sem fio gratuita para um usuário guest. E Captive Portal é aquela página para onde eu redireciono um usuário específico. Então, o Hotspot eu posso oferecer o Hotspot de várias maneiras. O Captive Portal é como eu autentico esses usuários. Então, eu posso usar um hotspot sem autenticação nenhuma, eu posso utilizar um hotspot com a impressora e eu posso usar o hotspot com o Captive Portal. Então, essa é a principal diferença. Tá? O Rafael perguntou... pergunta do Captive Portal para a rede guest. Ele pode ser totalmente personalizado ou hospedado em um servidor de terceiro? Ele pode ser personalizado, claro, tem algumas limitações de personalização, então ele tem um Captive Portal built-in, mas eu consigo fazer um HTTP redirect, então eu consigo enviar para um Captive Portal externo. Então isso vai de cada implementação. Dados coletados sobre o Captive Portal e de rede.
consigo fazer esse tipo de... podem ser exportados para um banco de dados de terceiro? Consigo sim. Consigo enviar através de syslog, ou se você utilizar o Captive Portal interno da ferramenta, eu tenho um banco de dados interno. Então, na própria ferramenta, eu consigo clicar na ferramenta e tirar um report dos usuários que estavam conectados, fazer aprovação e tudo mais. Uma pergunta do Elias em relação a ASIC, ASIC por porta. Elias, qual seria a quantidade nos switches das ARCs, ou comunicação é feita por software? Elias, o switch das Axel tem ASIC sim. Eu não sei a quantidade, tá? Mas eu sei que é feito por um grupo de portas. Então, cada ASIC controla uma quantidade certa de portas. Eu não consigo afirmar qual a quantidade. Se não me engano, o switch de 24 portas, eu estou dando um chute aqui, possui 4 ASICs. Mas eu posso mandar essa informação para você. A comutação não é feita por software, é por hardware, tá? Elias, você notou que o datasheet de algum switch em específico não está batendo. Manda essa informação para mim, por favor. Qual é o modelo que você está vendo e qual é o datasheet que você está vendo, que eu vou tentar esclarecer essa pergunta para você, tá bom? Manda para mim por e-mail, por favor. O Fábio perguntou, haverá necessidade de comprar licença de acesso ao Nebula para cada dispositivo a cada 12 meses, após o primeiro ano de uso de cada dispositivo? Sim, você precisa renovar a licença. Mas como eu mostrei ali no finalzinho, todas as licenças vão expirar, possuem a mesma data de expiração. Então você vai renovar apenas uma vez por ano. Mas para ter acesso ao dashboard e relatórios, você precisa sim das licenças. O Edivaldo pediu a apresentação por e-mail, então só seguir as orientações do Eric aí para colocar o e-mail que você vai receber. O Eduardo perguntou, em relação à renovação das licenças, como a revenda entrará na negociação? A revenda vai comprar as licenças do distribuidor. Então vai pedir uma cotação para o distribuidor e o distribuidor vai vender a revenda, vai vender a licença para a revenda. A partir daí, a revenda revende isso para o cliente final ou pode vender como serviços, pagando um FII mensal, por exemplo. Aí vai do perfil de negociação de cada revenda aí. O Maurício perguntou se o Nebula tem algum sistema de notificação, avisar por e-mail quando um dispositivo for reiniciado ou quando houver um alto consumo de CPU. Sim, você recebe uma notificação por e-mail, até de interface down, por exemplo. Se um dispositivo está down, alguém desligou algum access point, o Nebula Control Center vai perceber que esse dispositivo está down e vai te enviar um e-mail falando que o dispositivo está fora. Então tem sim um sistema de notificação por e-mail. Vi que você chama o gateway de segurança e não chama de firewall. Não, e não chama de firewall o NSG. Isso é dado pelo fato de algumas funções de filtro de conteúdo e bloqueio em camada 7 não estar disponível no NSG? Não, é o contrário. Eu chamo de gateway de segurança porque ele tem mais funcionalidades que um firewall. Um firewall só vai fazer um bloqueio de porta, origem e destino. O gateway de segurança, além de fazer um bloqueio de porta, origem e destino, ele faz filtro de conteúdo e bloqueio de camada 7, sim. A pergunta do Sérgio, tá? Outros fabricantes, o Fábio perguntou, os outros fabricantes nos dão acesso fácil a preços. Vocês pretendem adotar o mesmo modelo, pois ficar cotando toda necessidade é desmotivante. A gente tem que comparar também banana com banana. Se você for pegar
uma lista de preços da Cisco, por exemplo, é completamente fora da realidade. Você tem descontos de até 70%, 80%, às vezes 90% em cima de uma lista de preço. Então essa lista de preço não serve como referência nenhuma para você. O ideal é você pegar o preço com os distribuidores. O distribuidor tem um preço de lista para todos os produtos e lá você vai ter um preço fácil de compra imediata. Eu preciso de desconto, eu preciso de um preço especial, ou o projeto é muito grande e vai me dar, eu quero barganhar esse preço. Então, eu sugiro fazer o registro da oportunidade no nosso portal e a partir de lá você vai ter aprovação de descontos, tá, Fábio? Então, todos os distribuidores têm o preço Brasil, é só pegar com eles, tá bom? Outros equipamentos da Zyxel vão ser incorporados ao NCC. Na verdade, são hardwares distintos. A gente, até para segmentação de mercado, a gente está separando o hardware. Vocês podem notar que são part numbers diferentes, tá, Maurício? Então, a ideia é que no futuro, sim, sejam incorporados ao NCC, mas com part number diferente. Por enquanto, são só aqueles part numbers que eu citei, tá? Os APs funcionam em mesh? No cenário de Nebula, não. A pergunta do Rafael Mesquita. Mas no cenário de AP tradicional com controladora, sim, eles funcionam em mesh. A pergunta do Sérgio em relação às licenças, tá? Ele faz ele monta um cenário aqui. Vamos imaginar um cliente com 40 APs com apenas 2 meses de licença. Eu comprei apenas mais um. Esse, teoricamente, tem 12 meses. Ele vai somar e dividir esse tempo também, ou ele usa uma métrica diferente? Não, ele soma e divide. Então, você vai ter 41 APs e ele vai fazer essa continha para ver quanto tempo todos vão expirar. Então, provavelmente, esse 1 AP a mais, ele vai diminuir bastante de 12 meses para 2 meses e meio, alguma coisa desse tipo, tá? Então, essa é a ideia. Pergunta do Eduardo, se esse gateway possui algum agente de VPN para Linux. Eu acho que não, tá? Eu preciso confirmar essa pergunta sua, Eduardo. Eu sei que tem para Mac e para Windows, isso eu tenho certeza que tem. Pergunta do Fábio, qual é a tecnologia que protege a gestão centralizada? Pois uma ferramenta de interceptação poderia ser um risco de segurança global para empresas de presença global. Beleza, Fábio. Nossa gestão centralizada é hospedada na Amazon, tá? Então a gente usa as soluções de segurança da Amazon. Se você pesquisar aí, dificilmente você vai ver um ataque da Amazon com sucesso ou um período muito grande de tempo que a Amazon esteja fora, tá? Então todo mundo está hospedado na Amazon. Toda a solução Nebula está hospedada na Amazon. Está nos planos da Zyxel trazer o Nebula para a Switch Layer 3? Sim, está nos planos. A gente tem um roadmap para isso. Mas eu não sei a data exata, mas está nos planos sim. A ideia é trazer todos os hardwares tradicionais para a plataforma com gerenciamento em cloud, tá? O Rafael falou que trabalha com a Merak, que possui dados de Traffic Location Analytics. Existe essa métrica de permanência de clientes do Nebula? Não, Rafael, a gente não tem RTLS tão apurado quanto da Merak, tá? Então a gente não faz esse tipo de análise. A gente não tem essas métricas de location, tá? Mas depende muito para o que você usa. São poucas
São bem poucos cenários que você vai utilizar traffic location, esse tipo de coisa. A gente consegue atender a 99% dos projetos de rede sem fio aí com hardware com um terço do custo da Merak. Então tem que avaliar bem custo-benefício e funcionalidade versus custo. O Jefferson perguntou se tem a função de roaming no Nebula. Tem sim a função de roaming, então é possível fazer roaming sem desconexão. Bom, essas foram... alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu acho que essas foram as perguntas. Eu acabei até me estendendo um pouco mais. Deixei meus contatos na tela. Se vocês quiserem conversar sobre algum projeto específico, sobre alguma oportunidade ou alguma dúvida técnica em relação à plataforma, à solução, é só me mandar um e-mail ou me ligar nesse telefone que eu tenho o prazer de atender vocês. Quero agradecer pela presença de todo mundo, vi que a maioria ficou até o final aí. Vou compartilhar a apresentação depois com todos vocês. E peço mais uma vez para fazer o registro no nosso portal de canais. É muito importante para que vocês fiquem sabendo as novidades em primeira mão, tá bom? Muito obrigado. Eric, tem mais alguma... Não, só isso. Eu queria te agradecer, Diogo. Muito obrigado ao seu tempo e ao tempo de todos aí por um desses primeiros webinars aqui de 2017. Vai ter muito mais ainda por aí. Muito obrigado, gente. Obrigado por todo mundo. Muito obrigado, viu, Diogo? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau.